No silêncio da noite, Jesus orava e encontrava paz. Você está pronto para aprender a oração, que pode mudar suas noites para sempre. Você já sentiu que as preocupações roubam seu sono? Embora seu corpo esteja exausto, sua mente permanece inquieta, impedindo-o de descansar. Os minutos passam, as horas se arrastam, e o único som que ecoa em sua mente são pensamentos insistentes enquanto a ansiedade rouba a paz que você tanto precisa. Hoje, quero falar sobre algo poderoso. Jesus tinha uma oração secreta que lhe permitia dormir em paz, mesmo quando as tempestades da vida rugiam ao seu redor. Essa oração pode libertá-lo da ansiedade, do medo e do insônio que tem perturbado suas noites. Não é apenas um conjunto de palavras, mas uma chave espiritual, uma porta que se abre para levá-lo a um descanso profundo e restaurador nos braços amorosos do Pai Celestial. Hoje, aqui mesmo, vou revelar qual é essa oração e como ela pode transformar suas noites. Alguns pensam que dormir é apenas uma função biológica, mas a palavra de Deus nos mostra que o descanso é um presente divino. Ao dormir, não apenas recuperamos as forças físicas, mas nosso espírito entra em um estado de comunhão com Deus. Antes de começar, escreva Paz em Cristo nos comentários e compartilhe esta mensagem para abençoar alguém. Não perca o final. Tem uma revelação especial para você. No entanto, há noites em que o inimigo tenta nos roubar esse descanso com pensamentos de culpa, angústia pelo futuro ou incerteza sobre o amanhã. Essas preocupações nos mantêm acordados e nos fazem esquecer que Deus continua no controle. Jesus, porém, nos deixou um segredo poderoso em sua oração, o modelo de entrega total ao Pai, que, quando aplicado, transforma nossas noites. Ele nos permite dormir com a certeza de que não estamos sozinhos, que Deus nos guarda e que nossas dificuldades nunca serão maiores que seu poder infinito. Nesta mensagem, descobriremos juntos como Jesus enfrentou a noite mais escura de sua vida e, ainda assim, encontrou paz na oração. Veremos o que a Bíblia nos diz sobre como entregar nossas cargas antes de dormir. Ao final, compartilharei uma oração baseada nas palavras de Jesus que pode transformar suas noites de inquietação em noites de descanso e restauração. Antes de continuar, quero convidá-lo a fazer um ato de fé. Escreva nos comentários Paz em Cristo. Essa declaração será seu compromisso com a paz que Jesus deseja lhe dar. Além disso, ao interagir com esta mensagem, dando like e compartilhando, você ajuda mais pessoas que precisam da paz do Senhor a recebê-la. É uma maneira simples, mas poderosa de espalhar a mensagem do Evangelho e permitir que outros sejam libertos do insônio e da ansiedade. Não espere mais, dê like agora e escreva Paz em Cristo nos comentários. Deus trouxe muitas pessoas a esta mensagem com um propósito. Alguns tentaram de tudo para dormir em paz, música relaxante, comprimidos, exercícios de respiração. Mas o que realmente precisam não é uma solução humana, mas um descanso divino. Hoje o Espírito Santo quer revelar o segredo que transformou a maneira como Jesus enfrentava a noite. Na penúltima parte desta mensagem, compartilharei uma chave especial, uma revelação
que pode desbloquear uma bênção em sua vida. Acompanhe até o final, porque o que vou compartilhar pode mudar para sempre a maneira como você dorme. Agora, vamos mergulhar no primeiro grande descobrimento sobre a oração secreta de Jesus para dormir em paz. Nos transladamos ao jardim do Getsemane. A noite estava escura, o vento sussurrava entre os olivais. Jesus, sabendo que sua hora se aproximava, sentiu em sua alma uma angústia tão profunda que o levou a cair de joelhos em oração. Era o momento mais difícil de sua vida na terra, a véspera de sua crucificação. Ainda assim, em meio à tormenta interior que enfrentava Jesus, orou. O que ele disse nessa oração? Quais foram as palavras que saíram de seus lábios na hora de maior angústia e temor? Se houve uma noite em que Jesus poderia ter perdido a paz, foi essa. Seus discípulos dormiam, seu momento de entrega estava próximo e seu sofrimento apenas começava. No entanto, em meio a tudo isso, ele nos deixou um modelo de como devemos entregar nossas cargas antes de dormir. Em Lucas 22, verso 41 e 42, lemos: "E ele se apartou deles a uma distância como de um tiro de pedra, e posto de joelhos, orou dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua." Aqui encontramos o primeiro segredo da oração de Jesus entrega. Antes de enfrentar a noite mais escura de sua vida, Jesus não ignorou sua angústia nem escondeu sua dor. Em vez disso, ele a levou ao Pai, expressou seu desejo, mas o submeteu à vontade de Deus. Nesse instante, Jesus nos mostrou que a paz não vem quando tudo está resolvido, mas quando confiamos plenamente que Deus está no controle. Reflita nisso. Se Jesus, o Filho de Deus, sentiu angústia e a entregou ao Pai em oração, quanto mais nós precisamos fazer isso antes de dormir. Quantas vezes nos deitamos com um peso no coração sem entregá-lo a Deus? Quantas noites de insônia passamos por não dizer: Senhor, que se faça a tua vontade e não a minha? O Evangelho de Lucas nos dá mais um detalhe sobre essa cena. Em Lucas 22, verso 43, diz: "E lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia." Aqui está uma verdade poderosa. Quando oramos, como Jesus Deus nos fortalece. Jesus não recebeu uma solução imediata para seu sofrimento, mas recebeu força para enfrentá-lo. Quando entregamos nossas preocupações em oração antes de dormir, não apenas nos livramos do peso, mas também recebemos novas forças para o dia seguinte. Quantas vezes você tentou dormir com o coração cheio de inquietudes? O que acontece? O sono não vem. O corpo está exausto, a ansiedade cresce. Mas Cristo nos ensinou que o melhor remédio para a alma inquieta antes de dormir é a oração. Gostou desta mensagem? Deixe um like e escreva nos comentários. Fique até o final para uma surpresa que vai tocar seu coração. Quero desafiá-lo hoje. Esta noite, quando se preparar para descansar, ore como Jesus fez no Getsemane. Não retenha nada. Entregue ao Pai cada carga que carrega no coração. Não se deite com o peso de suas preocupações. Descanse na certeza de que Deus o ouviu e que sua vontade é perfeita. Quero convidá-lo a escrever nos comentários uma declaração de fé: Senhor, em tuas mãos deixo minha ansiedade. Ao fazer isso, você estará dando um passo de fé
praticando a oração de entrega antes de dormir. Não se esqueça de dar like ao vídeo, pois assim você ajuda mais pessoas a ouvir esta mensagem e aprender a descansar em Cristo. Mas isso não termina aqui. A oração do Getsemane nos ensina sobre entrega, mas há outra oração de Jesus que revela o caminho para a paz que ultrapassa todo o entendimento. Vamos ao Salmo 4:8 e o descanso no Senhor. A noite cai, o mundo ao seu redor se apaga lentamente, mas em seu interior a inquietação persiste. O dia esteve cheio de preocupações, problemas sem solução, responsabilidades que pesam sobre seus ombros. Sua mente não para revisitando erros do passado e temores do futuro. Você tenta dormir, mas algo impede. No entanto, Deus já nos deixou uma promessa em sua palavra, uma verdade que, se abraçada e aplicada, mudará completamente sua maneira de descansar. Está no Salmo 4, verso 8, que diz: "Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante." Que verdade poderosa! Em poucas palavras, o rei Davi nos mostra um segredo que muitos ignoram. A verdadeira paz não vem do mundo, mas de Deus. Pense nisso. Davi enfrentou perseguições, cercado de inimigos e perigos constantes, e ainda assim pôde declarar essas palavras com certeza. Como ele conseguiu? A resposta é simples. Sua confiança não estava em suas circunstâncias, mas no Senhor. Agora pergunto em que você está confiando antes de dormir. Hoje em dia, muitos buscam descanso em métodos humanos. Alguns dependem de comprimidos, outros procuram distração na televisão, na música relaxante ou nas redes sociais até que o cansaço os vence. Mas a Escritura nos diz que a chave do descanso não está nesses métodos, mas na confiança em Deus. A chave do Salmo 4:8 está na última frase: "Porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante." Aqui está a verdade que muda tudo. A paz para dormir não é um sentimento passageiro, mas uma decisão de confiança. Davi não esperava sentir paz para se deitar. Ele escolhia confiar em Deus e essa confiança lhe trazia paz. Jesus viveu da mesma maneira, apesar das tempestades, traições e provações. Ele nunca perdeu sua paz, porque sabia que o Pai tinha tudo sob controle. Você também pode fazer o mesmo. Esta noite, antes de fechar os olhos, proclame o Salmo 4:8 sobre sua vida. Não se deite com preocupações. Antes de dormir, diga com fé: "Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante." Se fizer isso, estará aplicando um princípio espiritual transformador. Você não estará depositando sua segurança nas circunstâncias, mas em Deus. Quando confia nele, sua paz o cobre. Quero convidá-lo a reforçar esta lição com um ato de fé. Escreva nos comentários: "Senhor, confio em ti e descansarei em paz." Ao fazer isso, você estará proclamando que a ansiedade, o medo e o insônio não terão poder sobre você. Você está decidindo confiar em Deus e receber o descanso que só Ele pode dar. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma forma de compartilhar esta mensagem e ajudar mais pessoas a descobrir que o verdadeiro descanso está em Deus. Mas há mais. Jesus nos deixou outra promessa sobre uma paz que vai além do que podemos compreender. Em Filipenses 4, versos 6 e 7, lemos:
Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você já sentiu sua mente se transformar em um campo de batalha antes de dormir? Você se deita, mas os pensamentos invadem preocupações com amanhã, remorsos do passado, temores sobre o que está por vir. Parece impossível descansar porque dentro de você há uma tempestade que não para. Mas Jesus nos deixou um presente capaz de acalmar essa tempestade. Uma paz que pode trazer tranquilidade ao seu coração, mesmo em meio aos maiores problemas. Em Filipenses 4, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo revela um princípio espiritual poderoso. Observe a ordem neste trecho. Primeiro, não permita que a preocupação o domine. Deus não quer que você viva escravizado pelo afã. Segundo, em vez de carregar esses temores, entregue-os a Deus em oração. Não guarde dentro de si o que deve ser depositado diante do Senhor. Terceiro, faça isso com gratidão. Não apenas peça, mas agradeça, porque Deus já está agindo em sua vida. Então, você experimentará a paz de Deus preenchendo seu coração e sua mente. Percebe o quão extraordinário é isso? A paz de Deus não é como a paz do mundo. Ela não depende do que acontece ao seu redor, mas vai além de todo entendimento. Quer receber paz divina? Comente amém. Agora, inscreva-se no canal. Uma bênção especial espera por você no final do vídeo. Isso significa que mesmo cercado de dificuldades, você pode encontrar um descanso verdadeiro. Jesus nos deu um exemplo perfeito disso quando estava na barca em meio a uma tempestade. Em Marcos 4, verso 35-41, lemos que os discípulos estavam aterrorizados, mas Jesus dormia em completa paz. Por quê? Porque sua confiança não dependia do vento ou das ondas, mas de seu Pai Celestial. Agora pergunto, em que você coloca sua confiança quando a noite chega? Se sua paz depende de os problemas desaparecerem, você nunca a encontrará. Mas, se sua paz está fundamentada em Deus, você poderá dormir mesmo em meio à tempestade. Esta noite, antes de se deitar, coloque em prática Filipenses 4, versos 6 e 7. Antes de dormir, apresente ao Senhor cada inquietação. Não guarde nada. Diga a Deus cada carga, cada temor, cada ansiedade e agradeça mesmo antes de ver a resposta, porque Ele já está agindo a seu favor. Depois, descanse na segurança de que sua paz guardará seu coração e sua mente. Quero que você faça um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, entrego minhas cargas e recebo tua paz. Ao fazer isso, estará proclamando que hoje escolhe confiar em Deus e receber a paz que o mundo não pode dar. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que precisam aprender a descansar em Deus. Mas isso não termina aqui. Jesus nos deixou mais exemplos de como viver uma vida de paz e descanso no Pai. Imagine que sua vida estivesse em perigo, que houvesse um decreto que colocasse sua cabeça em risco. Você poderia dormir em paz, sabendo que ao amanhecer poderia perder tudo. Para muitos, isso seria motivo de insônia, medo e angústia. Mas a Bíblia nos fala
de um homem que, mesmo em tal circunstância, encontrou descanso em Deus, Daniel. Ele era um homem de oração. 3 vezes ao dia se prostrava diante de Deus, independentemente do que acontecia ao seu redor. Quando o rei Dário, enganado por seus conselheiros, assinou um decreto proibindo orar a qualquer outro deus que não fosse ele, Daniel não hesitou em continuar buscando seu Senhor. Em Daniel 6, verso 10, lemos: Quando Daniel soube que o edito fora assinado, entrou em sua casa e, estando abertas as janelas de sua câmara, que davam para Jerusalém, se ajoelhava 3 vezes ao dia e orava, e dava graças diante de seu Deus, como só fazia antes. Que testemunho poderoso! Daniel não permitiu que a ameaça de morte o afastasse de sua comunhão com Deus. Ele continuou orando, confiando e descansando na presença do Senhor. Há um detalhe extraordinário aqui. A oração de Daniel não era desesperada, mas cheia de gratidão. A Escritura diz que ele orava e dava graças. Mesmo em meio à crise, sua paz permanecia intacta. O que aconteceu depois? Daniel foi lançado ao fosso dos leões, uma sentença de morte humanamente falando. Mas enquanto Daniel dormia, rodeado de feras, Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Pense nisso. Quem dormiu melhor? Naquela noite, Daniel, no fosso dos leões, ou o rei Dário em seu palácio? A resposta está em Daniel 6, verso 18. Então, o rei se foi para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou que trouxessem instrumentos de música diante dele e fugiu-lhe o sono. O rei, com toda sua riqueza e poder, não conseguiu dormir. Mas Daniel, em uma situação de vida ou morte, descansou na paz de Deus. O que isso nos ensina? Que a verdadeira paz e o descanso não dependem de nossas circunstâncias, mas de nossa relação com Deus. Daniel pôde dormir em meio aos leões, porque sabia que o Senhor estava com ele. Quantas vezes você deixou que os leões de sua vida roubassem seu sono? Problemas, preocupações, temores, todos tentam tirar sua paz. Mas se você confiar em Deus, como Daniel, poderá dormir em paz, sabendo que Ele está ao seu lado. Esta noite, antes de se deitar, siga o exemplo de Daniel. Ore com gratidão, independentemente do que estiver enfrentando. Coloque suas preocupações nas mãos de Deus, sabendo que Ele tem o controle absoluto. Confie no mesmo Deus que fechou a boca dos leões, porque Ele está com você agora mesmo. Quero que você dê um passo de fé e declare esta verdade. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti e descansarei em Tua paz. Ao fazer isso, estará reafirmando sua decisão de confiar em Deus independentemente do que enfrente. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like permite que mais pessoas descubram como encontrar descanso em Deus. Mas isso não termina aqui. Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso de confiança em meio à tempestade. Imagine você estar em um pequeno barco em meio a um mar revolto. O vento é feroz, as ondas batem com violência. A água começa a encher a embarcação e tudo indica que ela vai afundar. Você seria capaz de dormir em meio a essa tempestade? Parece impossível, não é? Mas Jesus o fez. Em Marcos 4, verso 35 a 41, encontramos uma cena poderosa. Jesus e seus discípulos navegavam pelo mar da Galileia, quando de repente uma forte tempestade se desatou. As ondas
ameaçavam afundar o barco. Mas em meio a tudo isso, Jesus dormia tranquilamente. Ele estava na popa dormindo sobre um travesseiro. E o despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos. Marcos 4, verso 38. Que contraste impressionante! Enquanto os discípulos estavam cheios de angústia, Jesus permanecia em paz. Os discípulos fixaram seus olhos nas ondas e viram perigo. Jesus fechou os olhos e viu a mão de seu Pai o sustentando. Aqui está uma grande lição. Se Jesus pode dormir na tempestade, nós também podemos. O mais impactante é o que aconteceu depois. Com uma só palavra, Jesus deteve o vento e o mar, e levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Marcos 4, verso 39. Antes de tudo, deixe seu like e comente Quero Paz. Compartilhe com quem precisa e não perca o segredo revelado no final. Jesus não apenas descansava em meio à tempestade, mas tinha autoridade sobre ela. Hoje, pergunto: o que está roubando sua paz? Uma crise familiar, problemas financeiros, incertezas sobre o futuro. A boa notícia é que o mesmo Jesus que acalmou a tempestade ainda tem poder sobre qualquer situação que você enfrente. Se hoje você sente que as ondas da vida estão te afundando, faça o que os discípulos fizeram: clame a Jesus. Antes de dormir esta noite, eleve uma oração e diga: Jesus, hoje deposito minhas preocupações em tuas mãos. Sei que tens o controle e posso descansar em tua paz. Quero que você reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus é minha paz na tempestade. Ao fazer isso, estará declarando que nada nem ninguém poderá roubar a paz que Cristo depositou em seu coração. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma forma de compartilhar esta verdade com alguém que precisa aprender a descansar em Jesus. Mas ainda há mais. Jesus nos deixou uma oração que nos ensina como confiar em Deus em cada aspecto de nossa vida, incluindo nosso descanso. Quando os discípulos viam Jesus orar, notavam algo diferente nele. Sua maneira de se dirigir ao Pai não era fria nem mecânica, mas cheia de confiança, proximidade e poder. Foi por isso que um dia lhe disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, verso 1. Jesus respondeu com uma oração que se tornaria a mais conhecida da história, o Pai Nosso. Em Lucas 11, verso 2 a 4, lemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que muitos não percebem é que essa oração é perfeita para recitar antes de dormir. Ao observar o Pai Nosso com atenção, encontramos 5 elementos que nos ajudam a descansar em paz. Primeiro, Pai Nosso que estás nos céus, nos lembra que não estamos sozinhos. Não importa quão difícil tenha sido, o nosso dia temos um Pai amoroso que cuida de nós. Segundo, faça-se a tua vontade, nos ensina a soltar nossas cargas
nas mãos de Deus. Em vez de levar nossas preocupações para a cama, podemos entregá-las a Ele e descansar em sua vontade. Terceiro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos ensina a depender da provisão de Deus. Não precisamos nos angustiar pelo amanhã, porque o Senhor já tem tudo sob controle. Quarto, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, nos liberta do peso da culpa e nos cura do rancor. Nada é mais desgastante que ir para a cama com o coração carregado de amargura. Quinto, livra-nos do mal. É uma declaração de confiança na proteção divina. Ao orar isso, proclamamos que nenhum ataque do inimigo poderá contra nós, porque Deus é nosso escudo. Há uma oração melhor para elevar antes de dormir. Jesus nos deixou o Pai Nosso como um modelo de oração, que nos lembra que podemos confiar, soltar nossas preocupações e descansar no amor inesgotável do Pai. Se ultimamente você tem tido noites de insônia, se a ansiedade ou o medo roubaram sua paz, encorajo-o a fazer esta oração esta noite antes de dormir. Mas não a recite como uma repetição vazia. Declare-a, permitindo que cada palavra penetre no mais profundo do seu ser. Quero desafiá-lo esta noite. Antes de fechar os olhos, ore o Pai Nosso com sinceridade e permita que a paz de Deus o encha. Escreva nos comentários: Pai, em tuas mãos, deixo o meu descanso. Ao fazer isso, estará rendendo sua noite a Deus e afirmando que confia em sua paz. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma oportunidade para que mais pessoas ouçam esta mensagem e aprendam a descansar em Deus. Mas ainda há mais. A Bíblia nos fala de uma mulher que também viveu noites de angústia e aprendeu a deixar tudo nas mãos de Deus. Talvez você já tenha se encontrado chorando na solidão da noite, sentindo que ninguém vê sua dor. Há momentos em que o peso da vida se torna insuportável quando parece que ninguém entende nossa luta e a escuridão só intensifica a angústia. Ana conhecia bem essa sensação. Em 1 Samuel 1, lemos sobre uma mulher que passava muitas noites chorando, consumida pela tristeza e pela desesperança. Ana era estéril, e naquela época não ter filhos era visto como uma desonra. Para piorar, sua rival Penina a atormentava, zombando de sua situação dia e noite. Ana vivia com um peso no coração, presa em uma dor que parecia não ter fim. Mas uma noite tudo mudou. Em vez de continuar sofrendo em silêncio, Ana tomou uma decisão, se levantou e derramou sua alma diante de Deus. Em 1 Samuel 1, verso 10, lemos: E com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui encontramos um princípio poderoso. Ana não reprimiu sua dor, mas a levou diante daquele que podia ajudá-la. Muitas vezes cometemos o erro de levar nossas preocupações para a cama em vez de levá-las a Deus. Nos deitamos com a mente cheia de ansiedade, com o coração ferido, preocupados com o futuro, e isso rouba nossa paz. Mas Ana nos ensina que a oração é o lugar onde se deixam as cargas. O que aconteceu depois de sua oração? Ele respondeu: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 1 Samuel 1, verso 17. E aqui está o mais surpreendente.
Em 1 Samuel 1, verso 18, lemos: Então a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana ainda não havia recebido seu milagre, mas já tinha recebido paz. Antes que sua situação mudasse, seu coração já havia sido transformado. Por quê? Porque quando entregamos nossa carga a Deus em oração, a paz chega antes da resposta. Essa é a chave para descansar no Senhor. Não espere que tudo esteja resolvido para encontrar tranquilidade. Descanse agora, porque Deus já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Se esta noite o insônio perseguir, se a ansiedade e as preocupações roubarem seu sono, faça o que Ana fez. Vamos juntos buscar a paz de Jesus? Escreva "Confio em Ti" nos comentários e dê like. O final tem algo incrível para a sua vida. Derrame sua alma diante de Deus. Diga tudo. Não guarde nada. Depois levante-se com paz, porque Deus ouviu sua oração. Esta noite, antes de dormir, faça uma oração sincera e diga ao Senhor: Senhor, entrego minha carga a Ti. Confio que tens o controle e em paz me deitarei e dormirei. Quero que reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, deixo minha carga em Tuas mãos. Ao fazer isso, estará declarando que hoje decide confiar em Deus e receber sua paz. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma semente de esperança para alguém que precisa encontrar descanso em Deus. Mas esta mensagem não termina aqui. A palavra de Deus nos dá uma promessa poderosa sobre a paz que Ele nos oferece. Em Isaías 26, verso 3, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre o descanso em Deus: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque em Ti confia. Imagine ter uma paz tão profunda que nenhuma circunstância possa roubar. Uma paz que permanece firme, que vem do alto. Deus nos deu essa promessa, uma paz sobrenatural que não depende de nossas circunstâncias. Há dois princípios que devemos compreender aqui. Primeiro, é Deus quem nos sustenta em paz. Não depende de nossa habilidade para controlar emoções ou acalmar a ansiedade. É o Senhor quem nos protege e nos cobre com sua paz perfeita. Segundo, a condição para viver nessa paz é que nossa mente permaneça nele. O que isso significa? Significa que se nossas noites estão cheias de preocupações, temores e incertezas, a paz será difícil de encontrar. Mas, se permitirmos que nossa mente seja inundada com a verdade de Deus, então sua paz nos guardará. No original hebraico, a expressão usada é Shalom, Shalom, uma repetição que enfatiza a plenitude dessa paz. Não é uma tranquilidade momentânea, não é um alívio passageiro, é uma paz completa, absoluta e imutável, que cobre cada aspecto de nossa vida. Como podemos experimentá-la em nosso dia a dia? Primeiro, antes de se deitar, substitua a ansiedade pela palavra de Deus. Em vez de repassar seus problemas, medite no que Deus disse. Em vez de repetir preocupações, proclame suas promessas. Em vez de imaginar o pior, lembre-se de que Deus tem o controle. Segundo, ore, entregando sua confiança ao Senhor. Não vá dormir sem dizer: Pai, confio em Ti. Tu tens o controle da minha vida e do meu futuro.
Quando você se rende a Deus em oração, Ele enche seu coração com uma paz que o mundo não pode dar. Terceiro, crie uma rotina que alimente sua paz antes de dormir. Desligue as distrações. Dedique alguns momentos à oração e à adoração. Encha sua mente com o que edifica. Não permita que as notícias negativas do dia sejam a última coisa que você ouve antes de dormir, mas que a presença de Deus encha seu coração. Se você praticar isso, verá como a ansiedade e o insônio desaparecem. Porque Deus é fiel à sua promessa. Ele guardará em perfeita paz aquele que confia nele. Quero propor um desafio para hoje, esta noite. Decida confiar em Deus com todo o seu ser. Creia em sua fidelidade e descanse em seu amor. Escreva nos comentários: Senhor, em ti confio e descanso em tua paz. Ao fazer isso, estará declarando que hoje escolhe receber a paz de Deus em sua vida. Se esta mensagem o abençoou, compartilhe com outros para que mais pessoas descubram como encontrar descanso no Senhor. Mas isso não é tudo. Jesus não apenas nos deixou uma promessa de paz, mas orou especificamente para que vivêssemos nessa paz. Imagine, Jesus sabia que sua hora havia chegado, que logo enfrentaria a cruz. Ele sabia que seria traído, humilhado e crucificado. No entanto, naquela noite crucial, antes de ser preso, ele fez algo maravilhoso, orou por você. Em João 17, encontramos o que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Um momento único em que ele intercede não apenas por seus discípulos, mas por todos os que creíamos nele. Em João 17, verso 9, Jesus diz: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. E mais adiante, em João 17, verso 20, ele faz uma declaração ainda mais impressionante: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles. Isso significa que Jesus orou por você antes mesmo de você nascer. Você pode imaginar a profundidade desse amor. Ele sabia que você enfrentaria noites de temor, dúvidas e incertezas. Sabia que o inimigo tentaria roubar nossa paz, mas em sua oração, ele pediu algo extraordinário. Em João 17, verso 11, lemos: Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós somos. E depois nos deixou uma promessa que muda tudo. Em João 14, verso 27, Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amigo, Jesus orou por você. Quando elevou essa oração, em João 17, estava assegurando que você e eu pudéssemos viver em sua paz, não uma paz qualquer, mas sua paz perfeita, não uma paz baseada nas circunstâncias, mas uma que ultrapassa todo o entendimento. Não uma paz temporária. Se Jesus orou para que você vivesse em paz, por que continua permitindo que o medo roube seu descanso? Esta noite, antes de dormir, lembre-se de que o mesmo Jesus intercedeu por você. Ele pediu que você fosse guardado, declarou paz sobre sua vida, assegurou que, independentemente da tempestade, sua paz estará com você. Hoje, descanse na oração de Jesus. Quando se deitar, repita em seu coração: Senhor, descanso em tua paz, porque sei
que oraste por mim. Quero que você afirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus orou por mim e eu descanso em sua paz. Ao fazer isso, estará afirmando que hoje recebe a paz que Cristo já conquistou para a sua vida. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma maneira de levar esta mensagem a mais pessoas que precisam aprender a descansar em Jesus. Mas isso não é tudo. Jesus nos revelou outro princípio transformador sobre a paz e a gratidão. Você já se deitou sentindo-se vazio, com a sensação de que nada em sua vida está em ordem? Muitas vezes terminamos o dia focando no que nos falta, no que deu errado, no que não conseguimos. Nossa mente se enche de inquietudes e preocupações, e isso rouba nossa paz. Mas Jesus nos ensina um princípio que pode transformar nossas noites: a gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 16, a Escritura diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. A gratidão abre a porta para a paz. Muitas vezes, acreditamos que para sentir paz, nossas circunstâncias precisam mudar. Mas a gratidão nos permite ver a mão de Deus, mesmo em meio aos desafios. Jesus demonstrou esse princípio antes de realizar milagres. Antes de multiplicar os pães e os peixes, antes de chamar Lázaro para fora do túmulo, ele começava dando graças. Em João 11, verso 41, quando Jesus está prestes a ressuscitar Lázaro, ele não começa com um pedido, mas com uma ação de graças. Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ele disse isso antes que Lázaro saísse do túmulo. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma expressão de fé. É reconhecer o que Deus fez e confiar no que Ele ainda fará. Como a gratidão pode transformar seu descanso. Se cada noite você se deita com ansiedade, é hora de mudar sua perspectiva. Em vez de repassar seus problemas antes de dormir, comece a lembrar suas bênçãos. Agradeça pela vida, pela saúde que você tem por Deus, tê-lo sustentado até hoje, por sua fidelidade inabalável. Quando você enche seu coração de gratidão, não há espaço para o temor, a preocupação ou a angústia. Jesus quer que você aprenda a descansar na certeza de que se hoje você respirou, é porque Deus ainda tem um propósito para você. Quero propor um desafio para esta noite. Antes de dormir, reserve um momento para dar graças. Ore e diga ao Senhor: Pai, graças por este dia. Reconheço que nem tudo foi perfeito, mas sei que estiveste comigo. Hoje, escolho focar em tuas bênçãos e dormir em paz. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, escolho agradecer. Ao fazer isso, estará declarando que hoje decide fechar seu dia com gratidão e confiança. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda mais pessoas a descobrirem o poder da gratidão em Deus para transformar seu descanso. Mas isso não é tudo. Deus nos deixou uma promessa de proteção para nossas noites. Há um trecho que nos garante que podemos dormir sob o abrigo do Altíssimo. Você já sentiu temor ao dormir? Talvez você apague a luz, se deite, mas uma inquietação invade. Pensamentos de medo enchem sua mente. E se algo ruim acontecer enquanto durmo?
E se eu não acordar? E se o inimigo me atacar à noite? Mas Deus não quer que seus filhos vivam com temor. Ele nos deu uma promessa poderosa de proteção enquanto dormimos, o Salmo 91. Este salmo é um dos trechos mais contundentes da Escritura sobre a proteção divina. Deus nos garante que Ele nos guarda de dia e de noite. Em Salmo 91, verso 1 e 2 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Quando você dorme, não está indefeso, está sob a sombra do Onipotente. Mais adiante, no Salmo 91, verso 5, Deus faz uma promessa específica para a noite. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Isso significa que nenhum espírito de medo, nenhum pesadelo, nenhuma opressão poderá tocá-lo. Deus o rodeia. Sua presença é um escudo sobre sua vida. Como ativar a proteção do Salmo 91 antes de dormir? Primeiro, proclame o Salmo 91 antes de se deitar. Leia ou repita-o em oração, com fé crendo em cada palavra. Segundo, coloque seu descanso nas mãos de Deus. Não vá para a cama com temor. Antes de dormir, diga: Senhor, entrego-me a tua paz, porque sei que me proteges. Terceiro, não deixe o medo roubar sua tranquilidade. O temor é uma estratégia do inimigo para inquietar seu coração. Quando sentir o medo se aproximar, responda com confiança: O Senhor é meu refúgio e nele deposito minha confiança. Deus vela por você enquanto dorme. Não há razão para temer a escuridão ou os ataques do inimigo. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões quando Daniel estava no fosso é o que guarda seu quarto esta noite. Quero propor um desafio para hoje. Antes de dormir, proclame o Salmo 91 sobre sua vida. Fale com Deus e diga: Pai, entrego-me a tua proteção. Tu és meu amparo e minha fortaleza. Dormirei confiante, porque tua presença me cobre e me resguarda. Afirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Descanso sob a sombra do Altíssimo. Ao fazer isso, estará declarando que confia na proteção divina sobre seu descanso. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada interação ajuda mais pessoas a descobrirem como confiar em Deus e encontrar paz para dormir. Agora quero levá-lo mais fundo nesta verdade. A Bíblia nos fala de um homem que, estando em perigo de morte, conseguiu dormir em completa paz, porque sabia que Deus tinha o controle. Imagine por um momento que você está preso em uma prisão escura, com grilhões nas mãos e nos pés, sabendo que ao amanhecer será executado. Não há como escapar, não há esperança visível. Como você reagiria? Muitos cairiam em pânico, outros chorariam desesperadamente ou implorariam por uma saída. Mas a Bíblia nos mostra um homem que, em meio a essa situação, fez algo inesperado. Dormiu profundamente. Esse homem foi Pedro. Em Atos 12, verso 6, a Escritura diz: E quando Herodes estava para o fazer sair naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso com duas cadeias, e os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. Dormir em paz em meio ao perigo, como foi possível que Pedro descansasse nessa situação? Humanamente, não havia esperança, mas sua confiança não estava nas circunstâncias, mas em Deus. Pedro
compreendeu o que muitos ainda não entendem. O medo não resolve nada. A ansiedade não muda o futuro. Se Deus tem o controle, então posso descansar. Enquanto Pedro dormia, Deus enviou um anjo. Em Atos 12, verso 7, lemos: E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe as cadeias das mãos. Percebe, Pedro dormia em paz, e enquanto dormia, Deus já estava agindo. Aqui há um princípio poderoso. Quando você confia em Deus e descansa nele, Ele obra a seu favor. Quantas vezes você ficou acordado, preocupando-se com algo que Deus já tem sob controle? Quantas noites perdeu o sono por problemas que o Senhor pode resolver? Pedro nos mostra que, embora o inimigo tente nos prender, Deus sempre tem a última palavra. Como aplicar a fé de Pedro em suas noites? Primeiro, coloque seu descanso nas mãos de Deus. Antes de dormir, diga: Senhor, hoje decido confiar em Ti. Não me angustiarei, porque sei que cuidas de mim. Segundo, rejeite o medo e a ansiedade. Quando o temor tentar invadi-lo, responda com fé: Se Deus está comigo, quem será contra mim? Terceiro, creia que enquanto você dorme, Deus está agindo. Assim como enviou um anjo para libertar Pedro, enquanto ele dormia, ele também pode trazer soluções à sua vida enquanto você descansa. Quero propor um desafio para hoje. Esta noite, antes de dormir, faça uma oração de entrega e confiança. Diga ao Senhor: Pai, assim como Pedro, eu também dormirei em paz. Não importa o que enfrente, sei que tens o controle e minha vida está em tuas mãos. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti e descanso em paz. Ao fazer isso, estará declarando que escolhe dormir com a paz que só Deus pode dar. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda mais pessoas a descobrirem como confiar em Deus para descansar com tranquilidade. Mas há algo ainda mais profundo. Jesus mesmo nos ensinou a confiar completamente em Deus com sua última oração na cruz. Reflita nisso. Jesus estava na cruz, atravessando uma dor indizível. Suas forças se esvaíam. Seu corpo estava destroçado e a escuridão cobria a terra. Era o momento mais difícil de sua vida. E nesse instante, ele fez algo impressionante: orou. Em Lucas 23, verso 46, a Bíblia diz: Então Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Essa foi sua última oração antes de entregar sua vida. Mas há algo extraordinário. Jesus não morreu com temor, mas com plena segurança. Ele depositou seu espírito nas mãos do Pai e, ao fazê-lo, nos deixou uma lição profunda sobre o que significa confiar em Deus até o último momento. O que essa oração nos ensina para nossas noites. Cada vez que nos deitamos para dormir, de certa forma, é como se entrássemos em um breve descanso desta vida. Fechamos os olhos. Nossa consciência se apaga e ficamos em um estado em que não temos controle. Você já pensou nisso? Dormir é um ato de confiança. Por isso, antes de ir para a cama, devemos fazer o que Jesus fez: nos colocar nas mãos do Pai e dizer com fé: Pai, nas tuas mãos entrego o meu descanso. Se Jesus
no momento de maior angústia, entregou sua vida ao Pai. Quanto mais devemos nós confiar nele, cada noite antes de dormir? Aqui está o segredo para um descanso em paz. Primeiro, renda sua vida a Deus cada noite. Não permita que as preocupações o sigam até a cama. Diga ao Senhor: Pai, coloco minha vida e meu descanso em tuas mãos. Segundo, confie que Deus cuida de você. Jesus não temeu a morte, porque sabia que o Pai estava com ele. Você também não precisa temer a noite, porque Deus vela por você. Terceiro, declare que o inimigo não tem poder sobre seu descanso. Assim como Jesus venceu a morte, você pode vencer o insônio, a ansiedade e o temor com a autoridade que Deus lhe deu. Quero propor um desafio para esta noite antes de dormir. Faça esta oração. Pai, nas tuas mãos, entrego minha vida e meu descanso. Sei que me cuidas e que despertarei renovado, porque confio em ti. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, nas tuas mãos, entrego o meu descanso. Ao fazer isso, estará declarando que esta noite decide dormir com a paz que Jesus nos ensinou. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma forma de levar esta mensagem a mais pessoas para que também descubram como confiar em Deus e descansar em paz. Mas isso não é tudo. A verdadeira paz não vem apenas de nossas orações, mas também do Espírito Santo que intercede por nós e enche nosso coração de tranquilidade. Você já sentiu um cansaço tão profundo que nem mesmo tem forças para orar? Você se ajoelha, tenta falar com Deus, mas as palavras não saem. O esgotamento, a preocupação ou a dor o deixam sem fôlego. E tudo que resta é um silêncio pesado em sua alma. Mas aqui está a grande notícia: você não precisa orar sozinho. Em Romanos 8, verso 26, lemos: E da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que promessa maravilhosa! Quando você não encontra palavras, o Espírito Santo ora por você. Quando se sente fraco, ele o fortalece. Quando não sabe como se expressar, ele intercede com clamores que vão além do que a linguagem humana pode explicar. Muitos lutam com a ansiedade noturna. Parece que as preocupações se intensificam quando tudo está em silêncio. A solidão da noite muitas vezes se torna um campo de batalha na mente. Mas aqui está a chave: você não dorme sozinho. Jesus prometeu-nos enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco em todos os momentos. Em João 14, verso 26, Jesus disse: Mas o Consolador Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Sabe o que isso significa? Que quando você se deita preocupado, o Espírito Santo lhe lembrará que Deus ainda está no controle. Quando o medo tentar roubar sua paz, ele intercederá por você. Como deixar que o Espírito Santo guie sua oração noturna? Primeiro, antes de dormir, peça ao Espírito Santo que tome o controle de seu descanso. Diga: Espírito Santo, enche minha mente e meu coração com tua paz. Segundo, permita que ele interceda por você. Não se anguste se não souber o que dizer. Apenas permaneça em sua presença
e deixe que ele fale por você. Terceiro, escute sua voz através da palavra. Medite em um versículo antes de dormir e permita que o Espírito Santo traga à sua mente durante a noite. Quero propor um desafio para hoje. Antes de se deitar, faça esta oração. Espírito Santo, intercede por mim. Enche-me com tua paz e guia-me esta noite. Entrego o meu descanso em tuas mãos. Fortaleça esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Espírito Santo, toma o controle do meu descanso. Ao fazer isso, estará declarando que confia em sua presença para dormir em paz. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda a compartilhar esta mensagem com mais pessoas que precisam do consolo do Espírito Santo. Mas ainda há mais. A história de Jó nos lembra que, mesmo nos momentos de maior sofrimento, podemos encontrar descanso em Deus. Você já se deitou com o coração partido? Há noites em que o sofrimento é tão intenso que parece impossível encontrar paz. A mente não para os recuerdos, ferem as lágrimas, caem, e o sono torna-se inalcançável. Se há alguém que soube o que é passar noites em agonia, esse foi Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo: sua riqueza, seu gado, sua saúde e, o mais devastador, seus filhos. Passou de viver na abundância a estar coberto de chagas, sentado sobre cinzas, sem compreender por que Deus permitia tanto sofrimento. Em sua aflição, expressou algo que muitos já sentimos. Em Jó 7, verso 4, ele diz: as noites se prolongam e estou cheio de inquietudes até o amanhecer. Você já passou por noites em que a dor não deixa descansar, em que as horas parecem intermináveis e o amanhecer nunca chega. Mas aqui está o segredo. Jó nunca deixou de confiar em Deus. Apesar de tudo que sofreu, nunca amaldiçoou o Senhor. Em meio à sua angústia, ele proclamou algo extraordinário. Em Jó 19, verso 25, lemos: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre o pó. Que declaração de fé! Em meio à dor, Jó não entendia o porquê de seu sofrimento, mas tinha a certeza de que seu Redentor tinha a última palavra. Aqui está a chave para descansar em paz. Mesmo em meio às provações, não precisamos compreender tudo, apenas confiar em Deus. Não precisamos ver a solução imediata, apenas saber que Deus está conosco. Não precisamos sentir paz na carne, apenas ter a certeza de que nosso Redentor vive. Deus restaurou a vida de Jó e lhe concedeu um novo começo. Se hoje você atravessa noites de dor, lembre-se, Deus ainda não terminou com você. O que hoje parece uma perda, amanhã será um testemunho. As lágrimas de hoje se transformarão em gozo no futuro. Se Jó confiou em seu Redentor, você também pode. Como aplicar a fé de Jó em suas noites difíceis? Primeiro, declare que seu Redentor vive. Mesmo que não veja a saída, proclame com fé: Senhor, sei que tens o controle. Segundo, não permita que o sofrimento o afaste de Deus. Em vez de se distanciar, aproxime-se mais dele. Terceiro, creia na restauração. O que hoje parece ruínas, amanhã será a reconstrução. Quero propor um desafio para hoje. Antes de dormir, faça esta oração: Senhor, embora não compreenda tudo, confio em Ti. Sei que meu Redentor vive e que transformarás minha dor em bênção.
Fortaleça esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: meu Redentor vive e nele descansarei. Ao fazer isso, estará declarando que mesmo que o sofrimento chegue, confia em Deus para encontrar paz. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma forma de ajudar outros a encontrarem descanso no Senhor. Mas há algo mais. Davi também passou por noites de angústia, mas aprendeu a confiar em Deus para dormir em paz. Você já se sentiu tão cercado de problemas que não conseguia dormir? Essas noites em que a angústia oprime o coração, o medo sussurra mentiras e a incerteza sobre o futuro rouba a paz. Davi viveu muitas noites assim, fugiu de seus inimigos, foi traído pelos mais próximos, enfrentou guerras e lutas internas. Houve momentos em que, humanamente, não tinha razões para descansar. Mas em meio a essas crises, Davi descobriu um poderoso segredo para dormir em paz. Aprendeu a confiar em Deus antes de dormir. Ele escreveu no Salmo 3, verso 5: eu me deitei e dormi, e despertei porque o Senhor me sustentou. Que declaração! Davi não disse que dormiu porque tudo estava bem. Ele descansou porque sabia que Deus o sustentava. No Salmo 4, verso 8, ele reafirma esse princípio: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Aqui está a chave. Davi não confiava em suas circunstâncias, mas em Deus. Não dormia porque não tinha inimigos, mas porque sabia que o Senhor o protegia. Não descansava porque tudo estava resolvido, mas porque tinha a certeza de que Deus tinha o controle. Como podemos aplicar isso em nossa vida? Primeiro, antes de dormir, entregue tudo a Deus. Não leve suas preocupações para a cama. Diga: Senhor, deixo minhas cargas em tuas mãos. Segundo, declare que Deus é seu refúgio. Repita em seu coração: em paz me deitarei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Terceiro, não permita que o medo roube seu descanso. Quando a angústia tentar invadir sua mente, responda com a palavra de Deus. Quero propor um desafio para hoje. Antes de dormir, faça esta oração. Senhor, assim como Davi confiou em ti hoje, escolho fazer o mesmo. Não importa o que enfrente. Sei que és meu refúgio e meu sustento. Em completa paz, me deitarei e descansarei, porque minha vida está segura em tuas mãos. Afirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, em paz me deitarei, porque confio em ti. Ao fazer isso, estará declarando que escolhe receber a paz que Deus lhe oferece. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada interação ajuda mais pessoas a descobrirem como descansar na presença de Deus. Mas há mais a aprender. A Bíblia nos deixa outra promessa sobre o descanso no Senhor. Em Provérbios 3, verso 24, lemos: quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Quantas vezes você se deitou com medo? Medo do futuro. Medo dos problemas. Medo do que não pode ver ou controlar. Na noite, quando tudo está em silêncio, os pensamentos parecem mais pesados e a ansiedade rouba a paz. Mas Deus nos deu uma promessa poderosa. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Que promessa maravilhosa!
Deus não quer que você viva com medo ao dormir. A ansiedade noturna é uma das estratégias do inimigo para roubar sua paz. Mas a palavra de Deus nos dá segurança. Podemos dormir confiantes e desfrutar de um descanso reparador. A chave está no versículo anterior. Provérbios 3, verso 23. Então, andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Isso não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas que aprendemos a descansar em Deus em meio a eles. Como aplicar Provérbios 3, verso 24 à nossa vida? Primeiro, rejeite o medo antes de dormir. Quando o temor tentar encher seu coração, declare em voz alta: quando me deitar, não terei temor, porque minha confiança está em Deus. Segundo, ore pedindo um sono tranquilo. Não vá para a cama com o coração agitado. Peça ao Senhor que encha seu descanso com sua paz. Terceiro, confie que Deus tem o controle. Se Ele cuida das aves, não cuidará também de você. Não precisa levar seus problemas para a cama. Quero propor um desafio para hoje antes de dormir. Faça esta oração. Senhor, hoje me deito sem temor, porque sei que me cuidas. Meu sono será suave, porque minha confiança está em Ti. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: me deito sem temor, porque Deus me guarda. Ao fazer isso, estará declarando que hoje escolhe confiar em Deus para dormir em paz. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda mais pessoas a descobrirem como confiar em Deus para descansar. Mas ainda há mais. Jesus nos ensinou que a ansiedade é inimiga da fé e nos deixou uma lição-chave para vencê-la. Você já perdeu o sono por se preocupar. Você se deita, mas sua mente continua em constante movimento, revisitando os problemas do dia. A ansiedade rouba seu descanso e quando você acorda, se sente exausto. Mas Jesus nos deixou uma instrução clara. Em Mateus 6, verso 25, ele diz: não vos inquieteis por coisa alguma. A ansiedade é um ladrão de paz. Jesus sabia que a preocupação é uma das principais causas do insônio. Nos preocupamos com dinheiro, saúde, família, o futuro. Nos angustiamos por coisas que nem mesmo podemos controlar. Mas ele nos deixou uma verdade que pode mudar nossas noites. Em Mateus 6, verso 27, lemos: e qual de vós poderá, com toda a sua preocupação, acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui está a chave: a preocupação não resolve nada. O afã não muda o futuro, mas rouba a paz do presente. Deus cuida de você. Jesus nos deu um exemplo belo em Mateus 6, verso 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Se Deus cuida das aves, como não cuidará de você? Se Ele veste os lírios do campo, como não suprirá suas necessidades? Como deixar a ansiedade nas mãos de Deus? Primeiro, antes de dormir, entregue suas preocupações ao Senhor. Não vá para a cama com o coração angustiado. Diga a Deus: Pai, hoje deixo minhas cargas em tuas mãos. Segundo, lembre-se de que Deus tem o controle. Se Ele sustenta o universo, também sustentará a sua vida. Terceiro, foque no presente. Jesus nos diz em Mateus
6, verso 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Deus já está em seu futuro. Confie nele e descanse. Quero propor um desafio para hoje, esta noite, antes de dormir. Faça esta oração. Senhor, hoje decido não me inquietar. Entrego minhas preocupações em tuas mãos e descanso em tua paz. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: hoje deposito minha ansiedade nas mãos de Deus e descanso em paz. Ao fazer isso, estará proclamando que escolhe confiar em Deus em vez de se preocupar. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like permite que mais pessoas descubram como render suas ansiedades a Deus e encontrar descanso em sua presença. Mas há algo mais. A oração não apenas nos traz paz, mas também pode mudar nossas circunstâncias. Você já sentiu que a vida o colocou entre grades? Talvez não seja uma cela física, mas há momentos em que você se sente preso, problemas que parecem não ter solução, ansiedade que não desaparece, um futuro incerto que rouba sua paz, noites de insônia em que a tranquilidade parece inalcançável. Paulo e Silas enfrentaram uma situação semelhante. Eles foram presos injustamente, espancados e acorrentados em uma prisão escura e fria. Do ponto de vista humano, não tinham razões para cantar ou orar. No entanto, o que fizeram naquela cela mudou o rumo de sua história. Em Atos 16, verso 25, a Escritura diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os ouviam. Oração e louvor à meia-noite. Em vez de se lamentarem ou reclamarem, decidiram elevar suas vozes em adoração ao Senhor. Enquanto outros dormiam, eles escolheram passar a noite em comunhão com Deus. E então, algo extraordinário aconteceu. Em Atos 16, verso 26, lemos: de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces da prisão foram abalados e logo se abriram todas as portas e foram soltas as cadeias de todos. Deus quer trazer liberdade mesmo enquanto você dorme. Muitos se deitam presos à preocupação, à ansiedade, ao temor. Mas se hoje você decidir seguir o exemplo de Paulo e Silas, orando e louvando em sua noite mais escura, Deus pode trazer libertação à sua vida. As cadeias que hoje oprimem podem se romper enquanto você descansa na presença do Senhor. Como aplicar esta lição à sua vida? Primeiro, ore antes de dormir, independentemente das circunstâncias. Não permita que a preocupação ou a tristeza roubem seu tempo com Deus. Segundo, adore em sua noite escura. Em vez de se lamentar, levante louvores ao Senhor. A adoração muda a atmosfera de seu coração e de seu lar. Terceiro, creia que Deus tem o poder de romper suas cadeias. Nada é impossível para Ele. Se Ele o fez com Paulo e Silas, pode fazê-lo com você. Quero propor um desafio para esta noite. Antes de dormir, faça esta oração. Senhor, embora a minha situação pareça difícil hoje, escolho orar e te louvar. Sei que enquanto descanso em ti, tu agirás em minha vida. Afirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Deus romperá minhas cadeias enquanto descanso nele. Ao fazer isso, estará declarando que escolhe confiar no poder do Senhor para trazer liberdade à sua vida. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda mais pessoas
a descobrirem como a oração na noite pode trazer libertação. Mas há algo mais. A Bíblia nos ensina que quando oramos à noite, não apenas recebemos paz, mas também podemos interceder por outros. Você já acordou no meio da noite com um peso no coração? Talvez tenha sentido a necessidade de orar sem saber exatamente por quê. Isso não é coincidência, é Deus chamando você a interceder. A noite é um tempo de batalha espiritual. Muitos encontros poderosos com Deus ocorreram na escuridão. Jacó lutou com o anjo à noite, Gênesis 32, verso 24-30. Deus chamou Samuel enquanto ele dormia. 1 Samuel 3, verso 1-10. Jesus orou com angústia no Getsemane antes de sua crucificação. Lucas 22, verso 39-46. Deus continua despertando intercessores na noite. Em Isaías 62, verso 6, a Escritura diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Há batalhas que só se vencem com oração. Jesus mesmo intercede por nós sem cessar. Em Hebreus 7, verso 25, a Bíblia declara: por isso pode também salvar perpetuamente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo não dorme. Ele está constantemente intercedendo por nós e muitas vezes nos chama a nos unirmos a essa intercessão. Por que Deus nos chama a orar à noite? Primeiro, porque há pessoas que precisam de oração. Às vezes, Deus coloca em nosso coração o nome de alguém. Não o ignore e ore por essa pessoa. Segundo, porque a noite é um tempo de ataques espirituais. Muitos ataques do inimigo ocorrem na escuridão, mas a oração desbarata seus planos. Terceiro, porque Deus quer falar conosco na quietude da noite. Durante o dia, estamos ocupados, mas à noite, nosso espírito está mais sensível à sua voz. Se Deus o desperta na madrugada com um peso no coração, não o ignore. Pode ser que alguém precise dessa intercessão, ou que Deus queira falar com você de maneira especial. A oração noturna é poderosa, e quando confiamos no Senhor à noite, Ele nos guarda e nos fortalece. Como praticar a intercessão noturna? Primeiro, se no meio da noite você sentir um peso no coração, não o ignore. Ore. Deus o despertou por um propósito. Segundo, peça ao Senhor que o use como intercessor. Diga: Senhor, se há alguém que precisa de oração, esta noite mostra-me, e levantarei um clamor por ele. Terceiro, mantenha um diário de oração. Anote os nomes e as situações que Deus coloca em seu coração para interceder. Quero propor um desafio para hoje. Antes de se deitar, faça esta oração. Senhor, se há alguém que precisa ser coberto em oração, esta noite, desperta-me e usa-me. Quero ser um instrumento em tuas mãos durante a madrugada. Fortaleça esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, usa-me como intercessor na noite. Ao fazer isso, estará demonstrando sua disposição de interceder por aqueles que precisam. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que Deus quer levantar como intercessores. Mas há algo mais. A Bíblia nos ensina que Abraão foi um homem de profunda fé.
e plena confiança em Deus, e graças a isso, pôde viver em paz. Você já sentiu que Deus o chama a confiar nele, mas tudo ao seu redor parece incerto. Talvez você espere uma resposta, um milagre, uma provisão, e a dúvida começa a encher sua mente. São nessas noites de incerteza que nossa fé é posta à prova. Abraão foi um homem que aprendeu a depender de Deus, mesmo quando não tinha todas as respostas. Deus lhe pediu que confiasse no que não podia ver. Em Gênesis 12, verso 1, o Senhor lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Deus não lhe deu detalhes, nenhum mapa, nenhuma explicação, precisa apenas pedir que ele cresce. Como você reagiria se Deus lhe fizesse um chamado assim? Você poderia dormir tranquilo, sem saber exatamente qual seria o próximo passo. Abraão o fez. Sua fé foi testada na espera. Deus lhe prometeu um filho, mas os anos passavam e a promessa parecia cada vez mais inalcançável. Ainda assim, Abraão continuou crendo. A Escritura nos diz em Romanos 4, verso 20, e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aqui está a chave. Abraão podia dormir tranquilo porque sabia que Deus é fiel à sua palavra. Como aplicar a fé de Abraão ao seu descanso? Primeiro, lembre-se de que Deus tem o controle. Embora você não veja, não precisa saber cada detalhe, apenas confiar naquele que tudo sabe. Segundo, descanse em suas promessas. Se Deus lhe falou, ele cumprirá a sua palavra no tempo perfeito. Terceiro, não deixe a dúvida roubar sua paz. Abraão perseverou sem angústia. Faça o mesmo antes de dormir. Quero propor um desafio para hoje, esta noite, antes de se deitar. Faça esta oração. Senhor, hoje decido confiar em Ti como Abraão. Não importa quanto tarde, a resposta sei que cumprirás Tua promessa. Hoje, escolho descansar em Tua fidelidade. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: confio em Deus como Abraão e durmo em paz. Ao fazer isso, estará declarando que decide viver com uma fé que repousa no Senhor. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajudará mais pessoas a aprenderem a confiar em Deus, como Abraão. Mas há algo mais na Escritura. Encontramos um trecho que nos mostra Deus como nosso pastor, aquele que nos guia a um descanso seguro. Você já sentiu que a vida avança sem descanso, com dias cheios de preocupações e cargas que parecem insuportáveis? Quando chega a noite, em vez de encontrar repouso, sua mente continua em constante atividade, buscando soluções para os problemas. Mas em meio a tudo isso, Deus nos deu uma promessa de descanso. Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar, junto a águas tranquilas me conduz. Salmo 23, verso 1 e 2. Que imagem poderosa! Deus não quer apenas nos salvar. Ele quer nos dar descanso. Davi, antes de ser rei, foi pastor. Ele entendia algo: as ovelhas só descansam quando confiam em seu pastor. Se uma ovelha tem medo, não dorme. Se sente em perigo, permanece inquieta. Se afasta do pastor,
se perde na ansiedade. O mesmo acontece conosco. Se queremos dormir em paz, devemos lembrar que Deus é nosso pastor. No Salmo 23, verso 4, Davi também declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui está o segredo. A paz não se encontra na ausência de dificuldades, mas na presença do bom pastor. Como aplicar o Salmo 23 para encontrar descanso? Primeiro, afirme com convicção que o Senhor é seu pastor. Antes de dormir, em vez de se deitar com inquietação ou temor, proclame em voz alta: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Segundo, dependa de Deus para sua provisão e proteção. As ovelhas não se assustam pelo que comerão ou pelos perigos do caminho, porque o pastor cuida delas. Terceiro, repouse no amor do Senhor. Independentemente das provações que enfrente ele, o conduzirá a águas tranquilas e a verdes pastos. Quero propor um desafio para esta noite. Antes de dormir, faça esta oração. Senhor, hoje descanso em Ti, meu bom pastor. Sei que velas por mim e nada me faltará. Dormirei confiante, porque minha vida está em Tuas mãos. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: o Senhor é meu pastor, e nele encontro o meu descanso. Ao fazer isso, estará declarando que escolhe confiar em Deus para receber um descanso genuíno. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada interação ajuda mais pessoas a descobrirem que podem dormir em paz sob o amparo do bom pastor. Mas isso não é tudo. Jesus também nos ensinou que o descanso físico está profundamente ligado à nossa comunhão com Deus. Você já acordou cansado, como se seu descanso não tivesse sido suficiente. Seu corpo dorme, mas sua mente continua agitada. Talvez a chave não seja apenas quanto você dorme, mas como começa seu dia. Jesus nos deixou um modelo poderoso nesse aspecto. Em Marcos 1, verso 35, a Escritura nos diz algo impressionante sobre sua rotina. Levantando-se de madrugada, quando ainda estava escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Pense nisso. Jesus, o Filho de Deus, considerava imprescindível iniciar seu dia em oração. Ele poderia ter dormido mais, poderia ter usado esse tempo em outras tarefas, mas decidiu buscar o Pai antes de qualquer coisa. A oração matutina traz paz à noite. Aqui há um princípio espiritual profundo. Quando você começa o dia com Deus, termina o dia com paz. Se você acorda com ansiedade, se inicia a jornada sem buscar a Deus, será mais difícil encontrar descanso à noite. Jesus nos mostrou que a verdadeira paz não começa quando nos deitamos, mas quando iniciamos o dia com gratidão e oração. Em vez de abrir os olhos com preocupações, abra-os com louvor. Entregue seu dia antes que ele comece. Diga ao Senhor: Pai, tudo o que fizer hoje coloco em tuas mãos. Creia que a comunhão com Deus trará descanso verdadeiro. Quando penso na oração de Jesus para encontrar paz profunda, especialmente nas noites mais escuras de nossas vidas, meu coração se enche de gratidão e esperança. No Brasil, onde a fé é um pilar central em nossas famílias e comunidades, a ideia de buscar descanso em Deus ressoa profundamente. Vivemos em um país vibrante, cheio de calor humano, mas também
enfrentamos desafios diários, o peso das responsabilidades, as incertezas do futuro, as dores de perdas e as pressões da vida moderna. Quantas vezes, ao deitar nossa mente, insiste em revisitar problemas, roubando-nos o sono e a paz? A mensagem de Jesus revelada em sua oração, no Getsêmani, nos ensina que o descanso não é apenas uma necessidade física, mas um presente espiritual, uma comunhão com o Pai que nos restaura. Ao refletir sobre essa oração, sinto que ela não é apenas um conjunto de palavras, mas um convite para confiarmos plenamente em Deus, entregando nossas cargas e encontrando refúgio em seu amor infinito. A cena de Jesus no Getsêmani, descrita em Lucas 22, 41, 42, é uma das mais poderosas da Bíblia. Imagino Jesus em uma noite escura, cercado pelo silêncio dos olivais, com o peso da cruz iminente sobre seus ombros. Ele sabia o que o aguardava: traição, sofrimento, morte. Ainda assim, em vez de ceder à angústia, ele se ajoelhou e orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa entrega total me toca profundamente. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos tempestades emocionais e espirituais, a oração de Jesus nos mostra que a paz não vem da ausência de problemas, mas da confiança absoluta em Deus. Ele não pediu que a dor desaparecesse imediatamente, mas que a vontade do Pai prevalecesse. Essa é a primeira lição que carrego. A verdadeira paz nasce quando entrego meu coração a Deus, mesmo sem todas as respostas. Quando me deito à noite preocupado com o amanhã, lembro-me de Jesus e escolho dizer: Senhor, que se faça a tua vontade. Essa entrega me liberta da ansiedade e me permite descansar, sabendo que Deus está no controle. Outro momento que me marcou é a promessa do Salmo 4:8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Davi, um homem que enfrentou tantas perseguições, encontrou descanso em Deus, mesmo cercado de inimigos. No Brasil, onde a comunidade e a fé caminham juntas, essa promessa ressoa como um lembrete de que não precisamos carregar o peso sozinhos. Quantas vezes em nossas noites permitimos que a culpa, o medo ou a incerteza nos roubem o sono? A cultura brasileira valoriza a conexão emocional e muitas vezes compartilhamos nossas dores com amigos e família, mas Davi nos ensina que o primeiro a quem devemos recorrer é Deus. Ele é nosso refúgio, nosso porto seguro. Ao aplicar essa lição, comecei a criar um hábito antes de dormir, em vez de me preocupar. Proclamo Salmo 4:8 e agradeço a Deus por sua presença. Essa prática transformou minhas noites, trazendo uma paz que não depende das circunstâncias, mas da confiança no Senhor. A oração de Jesus também me lembra da história de Daniel, descrita em Daniel 6:10. Mesmo enfrentando a ameaça de ser lançado aos leões, Daniel orava 3 vezes ao dia com gratidão. No Brasil, onde a espiritualidade muitas vezes se mistura com a alegria de viver, a atitude de Daniel nos inspira a manter a fé, mesmo em meio às crises. Ele não deixou que o medo o dominasse, mas escolheu louvar a Deus. O resultado:
Enquanto Daniel dormia em paz no fosso dos leões, o rei Dário, com todo o seu poder, passou a noite em angústia. Essa história me ensinou que a paz de Deus é mais forte que qualquer circunstância. Aplico isso em minha vida ao reservar um momento antes de dormir para orar com gratidão, mesmo quando enfrento dificuldades. Seja um problema financeiro, uma preocupação familiar ou uma incerteza. Escolho dizer: Senhor, confio em Ti. Essa prática me ajuda a dormir com a certeza de que Deus está agindo, mesmo quando não vejo a solução imediata. A imagem de Jesus dormindo em paz durante a tempestade em Marcos 4, 35, 41 é outra lição que me impacta. Enquanto os discípulos se desesperavam com as ondas, Jesus descansava confiante no poder do Pai. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos tempestades, como desemprego, violência ou desafios pessoais, essa cena nos lembra que a paz de Jesus não depende do que está ao nosso redor. Ele acalmou a tempestade com uma palavra, mostrando que tem autoridade sobre qualquer situação. Aplico isso em minha vida ao lembrar que antes de dormir, posso clamar a Jesus para acalmar as tempestades do meu coração. Quando sinto medo ou ansiedade, oro: Senhor, cala as ondas da minha alma. Essa confiança me permite descansar, sabendo que o mesmo Jesus que dormiu na barca está comigo em minhas noites mais turbulentas. O Pai Nosso ensinado por Jesus em Lucas 11, 2, 4 é uma oração completa que me guia todas as noites. No Brasil, onde a oração é parte do cotidiano de muitas famílias, o Pai Nosso ressoa como um hino de confiança. Cada linha dessa oração me ensina algo: reconhecer Deus como Pai me dá segurança. Pedir que Sua vontade seja feita me liberta do controle. Buscar o pão de cada dia me lembra da provisão divina. Perdoar e pedir perdão cura meu coração. E clamar por proteção me guarda do mal. Aplico isso ao criar uma rotina noturna antes de dormir. Oro o Pai Nosso com sinceridade, permitindo que cada palavra penetre meu coração. Isso me ajuda a soltar as preocupações e a dormir em paz, sabendo que estou nas mãos do Pai. A história de Ana, em 1 Samuel 1, 10, 18, também me ensina sobre a importância de derramar a alma diante de Deus. Ana chorava por sua esterilidade, uma dor profunda em uma cultura que valorizava a maternidade. Algo que ressoa com muitas mulheres brasileiras que enfrentam pressões sociais. Em vez de guardar sua dor, ela a levou ao Senhor e encontrou paz antes mesmo de receber seu milagre. Isso me inspira a não carregar minhas dores para a cama. Antes de dormir, reservo um momento para contar a Deus tudo o que pesa em meu coração, como um filho que confia em seu pai. Essa prática me liberta da angústia e me permite descansar, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Em Filipenses 4, 6, 7. A promessa de uma paz que excede todo entendimento é um bálsamo para a alma. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos ansiedades por questões econômicas ou familiares, essa promessa nos convida a entregar tudo em oração com gratidão. Aplico isso ao fazer uma lista mental de bênçãos antes de dormir, agradecendo a Deus por sua fidelidade. Essa gratidão
transforma minha perspectiva, afastando o medo e trazendo paz. Quando me deito, sinto meu coração mais leve, sabendo que Deus guarda minha mente e meus pensamentos em Cristo Jesus. A história de Pedro, em Atos 12, 6, 7, é um testemunho impressionante de confiança. Preso e enfrentando a morte, Pedro dormia em paz, sabendo que Deus tinha o controle. No Brasil, onde a fé muitas vezes nos sustenta em meio às adversidades, Pedro nos ensina que o descanso vem da confiança absoluta. Aplico isso ao rejeitar pensamentos de medo antes de dormir, declarando: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Essa fé me permite descansar, crendo que Deus está agindo enquanto durmo. O Salmo 91. Com sua promessa de proteção noturna, é outro pilar para minha paz. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos temores noturnos, seja por insegurança ou pesadelos espirituais, esse salmo é um escudo. Antes de dormir, proclamo: não temerás o terror noturno, porque o Senhor é meu refúgio. Essa prática me dá segurança, sabendo que Deus me guarda enquanto descanso. Por fim, a oração de Jesus na cruz, em Lucas 23, 46, me ensina a entregar tudo ao Pai. Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Aplico isso ao fazer uma oração final antes de dormir. Pai, entrego meu descanso a Ti. Essa entrega total me permite fechar os olhos com paz, sabendo que estou seguro em Deus. Amigo, a oração de Jesus para dormir em paz profunda é um presente que Deus nos deu para transformar nossas noites. Se esta mensagem tocou seu coração, faça um ato de fé. Agora, escreva nos comentários: Senhor, descanso em tua paz, e proclame que você confia em Deus. Dê um like neste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa paz divina. Não perca a chance de espalhar essa mensagem de esperança. Fique até o final, pois cada palavra pode mudar sua forma de descansar em Deus. Que o Senhor abençoe suas noites com sua paz, que excede todo o entendimento. Amém.